Caríssimos irmãos e irmãs, ouvimos ontem na Vigília Pascal, voltamos a ouvir hoje na Missa do Dia, os textos do Evangelho que nos apresentam o acontecimento fundador da Páscoa cristã, que é ao mesmo tempo o acontecimento fundador da totalidade da nossa fé e da nossa vida de cristãos. Cristo ressuscitado. Foram as mulheres de manhã cedo ao sepulcro, foram os apóstolos e os discípulos que puderam constatar essa novidade única, absoluta, que jamais alguém tinha visto ou pronunciado. Ressuscitou, passou da morte à vida. Esta é a fé pascal. Nós às vezes debruçamos-nos mais sobre a reflexão sobre esta questão, outras vezes passamos um bocadinho ao lado e vemos até a fé mais do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da tradição e da cultura cristã, mas precisamos sempre voltar ao acontecimento fundador e a Sagrada Escritura é o elemento que nós temos à disposição, querido por Deus e inspirado pelo Espírito Santo, para que isso aconteça, para que nunca percamos o sentido das nossas origens nem das nossas raízes, que são Cristo, o Filho de Deus, vivo no mundo e disponível para acompanhar a vida, para entrar no coração de todos e de cada um. O apóstolo, na primeira leitura, anunciava exatamente essa realidade naqueles seus primeiros discursos, para que haja Sagrada Escritura, para que haja fé cristã, para que haja homens e mulheres que ao longo de todos estes séculos, incluído o tempo presente, sejam cristãos, era necessário que alguém acreditasse que o Senhor tinha ressuscitado. E esse testemunho nós temos-lo nos Evangelhos. Podeis dizer, mas não há muitos outros livros da história daquele período a falar de Jesus, a narrar as suas histórias e a sua vida, a falar da sua ressurreição? Não há, evidentemente, porque o argumento da fé é superior, vai para além daquilo que, inclusivamente, o próprio argumento da história nos possa trazer como evidência. Acreditamos com base na Palavra de Deus, acreditamos com base no testemunho dos apóstolos. E é muito belo que, ao longo de tantos séculos, tantos milhões de pessoas, em todas as latitudes, tenham acolhido esta notícia. Sabemos porque é que acolhemos esta notícia. Porque somos inspirados pelo Espírito Santo, que deposita as sementes da fé no nosso coração, mas também porque a fé cristã corresponde a um grande, enormíssimo, imprescindível anseio do coração de cada pessoa. Todos nós temos o desejo de viver sobre a terra que pisamos, de ser felizes, de nos sentirmos bem, de estarmos em paz uns com os outros, com o nosso próprio coração, com a nossa consciência. Mas todos nós ansiamos viver para além deste tempo finito que nos é dado aqui sobre esta terra. Está cá, faz parte de nós, é uma marca, porque não somos pura e simplesmente conjugação de um conjunto de fatores, não somos simplesmente matéria, somos insuflados pelo Espírito Santo de Deus, que nos faz ter estes sentimentos, este modo de ser, esta identidade e, ao mesmo tempo, estes desejos. E porque a fé na ressurreição do Senhor, como que preenche este requisito fundamental da existência de todos nós, ela pôde difundir-se pelo mundo inteiro. Estamos agora, muitas pessoas dizem, a comunicação social insiste num período em que, efetivamente, este sentido dinâmico, espiritual e vivido da fé parece estar mais em baixo. Pode não ser tanto assim. Houve alguns grandes teólogos que profetizaram que o século XXI seria, com toda a certeza, um século mais espiritual e mais místico do que foi o século XX. E há alguns pequenos sinais que nós podemos vislumbrar desde já
para perceber que as coisas nem sempre são assim tão lineares como possam parecer. É o fenómeno das conversões. Por um lado, há muitas religiões que existem no mundo, mas as conversões também de uma forma muito especial ao cristianismo e ao catolicismo. Nestes dias, em muitos jornais e revistas de toda a Europa e não só, há a notícia de milhares e milhares de jovens, homens e mulheres, mas particularmente jovens, que pedem para ser batizados e entrar na Igreja Católica, por sentirem esse apelo de Deus, mas também esse vazio a que a sociedade tantas vezes os conduziu, que não preenche efetivamente tudo aquilo que são ou que somos enquanto pessoas marcadas pelo selo do Espírito de Deus, do Espírito Santo e, portanto, desejosos e necessitados de mais vida. Também ontem à noite tivemos aqui a graça de acolher 8 jovens para receber o batismo, a confirmação e a Eucaristia, que se sentiam felizes, tiveram de fazer uma decisão pessoal, não foram porventura empurrados por ninguém, tiveram que fazer uma decisão, mas havia um apelo do alto. Aliás, como uma das jovens que foram batizadas testemunhou no nosso jornal O Correio de Coimbra. Havia um apelo, já de há muitos anos, e pôde concretizar-se depois de um tempo de preparação. E isto faz-nos bem, caríssimos irmãos, quando nós às vezes, segundo o texto da segunda leitura, vivemos mais da terra do que do céu, mais das coisas cá de baixo do que das coisas lá de cima, precisamos de alguns testemunhos fortes que nos marquem, porque a fé entra sobretudo pelo testemunho daqueles que, acolhendo Cristo, se sentem felizes e procuram viver a totalidade da sua vida conduzidos por Ele. Esta manhã celebrei a missa no estabelecimento prisional de Coimbra. Não era um grupo grande, mas era um grupo de gente que tem o sentido da fé. Houve a vida que levou por muitos e diferentes caminhos, enfim, talvez incompreensíveis, porventura reprováveis, com certeza, e foram ali parar. Mas também é bom nós percebermos que a humanidade é composta de tudo isto. Pode ter pessoas muito boas, muito retas, muito justas e muito puras, que acreditam em Cristo, e às vezes também tem pessoas que passaram pelos caminhos mais complicados da existência e que também podem acreditar em Cristo. E também podem sentir a presença de Cristo vivo nas suas vidas, nos seus corações, como força, como luz que ajuda a fazer caminho, a não ficarmos exatamente onde estamos, mesmo no meio das situações mais felizes ou mais complexas e infelizes que a vida nos ofereça. É a Páscoa do Senhor. A partir deste acontecimento fundador, procuremos ir escrevendo a nossa própria vida, pedindo ao Senhor o dom da fortaleza, o dom da perseverança, o dom da alegria de acreditar, para que possamos, de uma forma mais convincente, para nós em primeiro lugar, também porventura para os outros, manifestar a alegria que temos pelo facto de o Senhor ter entrado vivo e ressuscitado nas nossas vidas.